Olá pessoal, voltamos de vez agora para iniciar o nosso webinar. Eu sou o João Paulo, sou o CEO da Ascendra Tecnologia. Nós estamos fazendo uma série de webinars com assuntos relevantes para a tecnologia. Hoje a gente vai trazer aqui um assunto muito relevante, que são os dados e inteligências para a gestão estratégica. Então a gente sabe que a transformação de dados e inteligência é algo muito valioso hoje. O que era há tempos atrás um sonho, hoje já é uma realidade, hoje já é algo quase que obrigatório para as empresas. Eu digo obrigatório no sentido da gente conseguir manter a competitividade, desses dados se transformarem em insights poderosos para auxiliar as pessoas do negócio ali a tomarem decisões. Eu brinco sempre, né, que o dado ele é uma pedra preciosa que a gente encontra ali no seu estado bruto e ela precisa ser tratada, ela precisa ser ali lapidada para poder a gente ter ali algo real, algo a ser entregue, né? Mas sem mais delongas, hoje eu estou aqui com duas feras quando a gente fala do assunto de dados, Luan Moreno e Rafael Rodrigues. Nós vamos conduzir esse webinar hoje com vocês. Espero que agregue bastante valor. A gente vai tentar trazer aqui para vocês uma experiência para vocês de terem aí o Databricks implementado na sua organização. Luan, Rafael, acho que para iniciar, queria que vocês se apresentassem, dessem uma palavrinha para a gente ir para os tópicos. Perfeito. O Hélio começa primeiro. Brincando, gente. Bem, prazer, meu nome é Luan Moreno, eu trabalho com dados há aproximadamente 17 anos, comecei minha carreira novo, já estou velhinho já. E durante esse tempo eu passei por muitos desafios na minha carreira. Eu trabalho para fora do país há aproximadamente 11 anos já para uma empresa canadense chamada Pifian. Nós temos a empresa de consultoria Oneway Solution, então a gente traz tudo o que é recente, realmente o que acontece nos grandes clientes para dentro do país e prover, de fato, consultoria, inteligência e entrega de negócios. E essa parceria muito legal com a Ascendra está sendo muito interessante para a gente unir tudo isso dentro de um ambiente só. Minha experiência com Databricks, desde que o Spark basicamente é vivo, então, eu tenho experiência desde o dia zero com Databricks e hoje eu fui o primeiro MVP da Databricks titulado brasileiro. Então, dá para a gente trazer muita novidade, muita coisa legal para vocês aí aproveitarem. Então, espero que vocês gostem. Legal, Luan. Bacana. Gente, muito prazer. Meu nome é Rafael. João, obrigado pela oportunidade. Eu sou founder de uma empresa de consultoria chamada DataGeek. Trabalho já com dados também desde os 17 anos e eu já tenho um pouquinho mais de tempo que o Luan, então eu já trabalho com isso há 24 anos. Sempre tive background de dados, trabalhei muito tempo como administrador de dados e recentemente eu tenho trabalhado como arquiteto de soluções e como engenheiro de dados. Já trabalhei para empresas como Redes Salesianas do Brasil, Conselho Federal da OAB, Mastercard e alguns outros players grandes. Já fiz implementações com Databricks e com Microsoft Fabric, em parte dessas empresas e eu agradeço pela oportunidade. Rafa. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês. É muito importante para a Ascendra essa parceria, para a gente levar essas soluções relacionadas a dados aqui para os nossos parceiros, tá? Então, apresentações feitas, vamos à nossa webinar. Começando, Luan, o que é esse tal de Databricks? Vixe, colocando em termos simples, e aí a gente poderia falar muita coisa aqui, mas o mundo mudou, né? E hoje os dados são de fato o novo petróleo e assim por diante, como você já ouviu falar. Qualquer empresa hoje precisa ser derivada a dados. A gente precisa entregar soluções que entregam dados para você gerar inteligência para o negócio, principalmente para que o negócio possa se basear no que ele vai fazer para captar mais clientes e manter os clientes dele. E hoje no mundo de analytics é muito complexo você criar uma solução que consegue colocar tudo isso num local só.
Então, imagine que o Databricks é exatamente esta ferramenta, essa plataforma. Por isso que a gente não chama mais de ferramenta, nós chamamos isso de plataforma. Então, entenda que você consegue colocar tudo dentro de um local só. Se a gente precisasse fazer esse exercício fora da Databricks, a gente precisaria ter vários conjuntos de dados, a gente precisaria ter várias ferramentas espalhadas na nuvem, a gente precisaria trabalhar com segurança, com governança, enfim, descentralizada. Dentro do Databricks você consegue trazer inteligência de negócio de forma muito rápida, com dados, IA, e principalmente fazer uma solução que é destinada para o cliente. Então, uma plataforma unificada. Legal, legal. Bem explicado, o Luan. E é aquilo que a gente fala. Hoje em dia, o negócio precisa buscar competitividade, ser competitivo. O negócio precisa trazer eficiência operacional. E eu entendo que o Databricks, ele atende ali, de certa forma, desde o início até a aplicação, a embarcação de uma inteligência artificial dentro da plataforma. E tem um ponto importante também para falar, que é o time to market. Hoje, a gente precisa ser muito rápido no que a gente shippa, no que a gente entrega, no que a gente faz. E, assim, eu trabalhei com clientes grandes, como eu vou falar depois um pouquinho, mas American Airlines, Rockstar Games, GTA V. Eu trabalhei com muita coisa grande. E, cara, às vezes a gente demorava um ano para shippar alguma coisa. Entendeu? Então, coisas que você demorava 6 meses, 7 meses, 8 meses, você consegue fazer hoje em semanas, de verdade, sem brincadeira. Então, é incrível o que a gente consegue fazer hoje dentro de uma plataforma unificada. Legal, legal. E para quem é da área de tecnologia, sabe que às vezes um negócio, ele chega com pressa para consumir essa informação, né? E às vezes você não conseguir atender nesse tempo hábil, acaba deixando o negócio fugir ali do guarda-chuva da tecnologia, né? E quem é de negócio, tá, pessoal? Não estou falando mal, não. Vocês estão certo mesmo. Tem que ter o dado ali para consumir. Muito legal, Luan. Ô, Rafa, agora quando a gente vai, como que o Databricks pode ajudar uma organização? João, então, puxando até um pouco do gancho que você acabou de falar entre a parte negocial e a parte de tecnologia, eu acho que uma situação que todo mundo já passou aqui com quem trabalha nessa área é um exemplo clássico, né? Um diretor vai entrar numa reunião e pede um determinado dado. Esse dado chega de supetão ali na área de TI e o pessoal tem que correr atrás. Só que esse dado está pulverizado em vários sistemas, ou às vezes vários setores, ou até em planilhas. Aí os analistas correm atrás, juntam aquela informação toda bem a toque de caixa, porque é bem assim que acontece. E quando passa a informação, o diretor tem uma planilha e vai bater os dados que às vezes ele pediu de marketing e vai bater com a planilha que ele tem de vendas e esses dados não batem. Isso é clássico, isso acontece em praticamente todas as empresas que eu já passei. E o Databricks ele vem exatamente para resolver isso. Ele é uma plataforma unificada, como o Luan falou, então ele atende de ponta a ponta. Então, assim, você pensa o Databricks como se ele fosse Ele funciona em cima de um motor de processamento altamente performático para grandes volumes de dados, acessando storage que são extremamente baratos, para poder entregar toda a solução, desde a ingestão e tratamento dos dados até um BI, um dashboard pronto, ou até pesquisas de linguagem natural para responder a pergunta, talvez, do diretor, da parte negocial na ponta ali, de forma bem rápida. Então, o Databricks ele vem com essa força para tentar diminuir esse espaço entre a parte técnica e a parte negocial, assim, democratizando um pouco mais a informação do usuário final, dando mais analíticos para ele. Legal. Ou seja, eu processo grandes volumes, eu unifico esses dados e eu escalo de uma forma fácil e rápida. Eu tenho uma preocupação com FinOps, com custo, que o Databricks consegue me ajudar. Eu atendo o processo de ponta a ponta e eu ainda trago ali a IA embarcada, né? E o engraçado é que quando eu vejo você falando, João, parece mentira. Porque eu sou da época em que a gente trabalhava com Hadoops, com sistemas transacionais, migração de on-premises para nuvem, e construir isso que você está falando agora era extremamente complexo, eram várias peças. E é legal ver você falando porque, de fato, você une tudo dentro de um local só e tem um ponto muito importante sobre custo. Um dos grandes problemas hoje em custos de nuvem é que a gente precisa de máquinas para processar. E o Databricks ele é muito revolucionário em como ele entrega máquina, porque na verdade você não processa com máquina, você processa com serverless. Então você paga somente para o tempo de execução que você está fazendo, você não paga pela máquina mais. Então isso muda bastante o jogo e faz com que clientes que gastavam milhares de dólares gastem 10 vezes, 30, 40 vezes menos do que eles gastavam antes. Legal.
Legal, ô Luan. Então, a gente dando mais um passo aqui, pessoal. Obviamente que vai ter em determinado momento a gente vai trazer aqui uma demonstração do Databricks na prática, tá? Para a gente olhar ali um pouco do que a gente está falando. Luan, hoje, no cenário global e no cenário no Brasil, quem já utiliza o Databricks? E eu queria que você trouxesse também nessa sua fala, Luan, alguns lugares que você já passou e nos conte um pouquinho dessa experiência de utilização do Databricks nesses lugares. Perfeito. Vou começar com os clientes grandes no Brasil. Então, XP Investimentos, Nubank, Magazine Luiza, iFood, Quinto Andar. Tem várias empresas no Brasil. As maiores empresas utilizam Databricks dentro do país, justamente pela unificação. Eu já tive o prazer de trabalhar em algumas delas, no iFood como consultoria, na XP Investimentos também como consultor, enfim. E um dos grandes desafios no iFood, de fato, são mais de 600 pessoas trabalhando dentro do Databricks. Então, a gente está falando de muitas pessoas. Então, a entrega principal da plataforma do iFood é em cima do Databricks. De fato, eles são partners da Databricks e trabalham muito com a AWS. E, cara, existem desafios muito grandes. Imaginam vocês aí tentando processar a quantidade de pedidos que acontecem por minuto dentro da tabela de orders, que é a tabela de pedido. Então, um dos desafios que o time tem também é como ele consegue operacionalizar tudo isso em grandes massas de dados. Está falando de teras e teras e terabytes de dados. E tudo isso é gerenciado dentro do Databricks, muito interessante. Fora do país, também tive o prazer de, assim como o Rafa falou, de trabalhar em algumas empresas. Trabalhei na Mastercard também como consultoria, trabalhei na American Airlines, que também utiliza Databricks, e trabalhei na Macy's, que eu acho que algumas pessoas aqui devem se familiarizar, uma empresa muito grande, Clothing Store, nos Estados Unidos. E, cara, possuem teras e terabytes de dados. E fizeram uma migração que demorou 6 meses para sair de on-premises e ir para Databricks. O mais legal, o footprint de economia foi em torno de 70%. Então, eles conseguiram sair de um billing de 2,3 milhões de dólares por mês para 930 mil dólares por mês. Então, entregando mais do que eles entregavam anteriormente. Então, existem vários casos de sucesso, inclusive existe no site da Databricks Case Studies, que você pode ver, existem vários casos de uso, acho que mais de 30, 40, que você pode ir lá ler e conhecer um pouquinho de cada um deles. Legal. E quando a gente fala de Databricks, como ele embarca IA, tem esse trabalho de dados de ponta a ponta, você trouxe um ponto importante aqui, que eu faço mais com menos e tem uma entrega, evito retrabalhos e tem uma entrega com mais qualidade ao final de todo esse trabalho, né? Mais consistente, né? E isso a gente sabe que é a importância de você ter um dado consistente ali no final, unificado, dentro de uma governança, para que sejam consumidos ali pelas áreas de negócio, é importante, né? Porque é a credibilidade de quem vai gerir esse dado ali, de ter essa informação final, né, Luan? Perfeito. E uma coisa legal de falar também, João, é que é o seguinte, né? Quando a gente pensa em dados e analytics, né, nós temos a ideia do banco relacional, né? Que é uma coisa que vem de muito tempo, né? Então, metodologias que trazem dados tabulares e hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade. O Databricks ele é construído em cima do Data Lakehouse, que você consegue colocar dados estruturados, não estruturados, arquivos, vídeos, e dentro do Databricks a gente consegue tanto processar isso e gerar insights, gerar conhecimento com esse tipo de informação. Isso é interessante também, que a gente não tem essa capacidade hoje com bancos relacionais e com essas novas soluções a gente já consegue. Legal, legal. É o que o Luan falou, né? Quando a gente pensa num passado próximo até, a gente tinha ferramenta de extração, ferramenta de tratamento, ferramenta de load, carrego ali em um DW, e chego com várias ferramentas até eu estar ali atingir a minha ponta, né? Então, o Databricks, a gente traduz essas diversas ferramentas em uma única ferramenta, né? É isso mesmo. Legal. Antes de a gente começar essa demonstração, que eu acho que o pessoal está bem ansioso para ver de fato ali o Databricks funcionando, a gente já respondeu um pouco dessa minha pergunta aqui na nossa conversa. Mas vamos deixar claro aqui para quem está assistindo por que eu devo utilizar o Databricks, Luan. O que o Databricks vai trazer para minha Para sua vida, né? Para minha vida, vamos dizer assim. É engraçado porque nesse momento parece que eu vou vestir aqui o bonezinho do vendedor do Databricks e vou vender Databricks para vocês.
Mas eu acho que o Databricks, sinceramente, ele se vende sozinho a partir do momento que você entende pouco do cenário de Analytics. Se você, hoje que está aqui, não tem muita noção disso, eu convido você a ir na internet, pesquisar sobre os termos de Analytics, ou ir no seu chat GPT, ou em qualquer local, e perguntar sobre a complexidade da ingestão, do processamento, da entrega do dado, da quantidade de serviços, de governar essas informações, de entregar IA em cima de tudo isso. Então, a Databricks é um produto que se vende sozinho, porque é o que você falou, é um momento muito oportuno para quem não conhece e quer entrar no mundo da Databricks, porque alguns anos atrás não era tão fácil como é hoje. Hoje é realmente muito fácil trazer essa informação, lidar com ela, porque você tem toda a IA para te dar suporte. Então, eu acredito que o Databricks em si, quando a gente começa a explorar todos os recursos que ele oferece, que são centenas de milhares, eu dou aula sobre esse tópico há muito tempo. Então, assim, a gente pode passar aqui 20, 30, 40 horas falando sobre Databricks tranquilamente. E o importante, eu acho que é para vocês entenderem, é assim, o que eu consigo fazer de forma rápida, com um custo baixo e numa eficiência muito grande. Então, acho que, por mais que eu sou técnico e adoro processar dados, adoro ver o data lake, adoro isso, no final das contas a gente quer trazer resultado para o usuário final. É o que interessa. Eu preciso dar para o meu CEO, para o meu CTO, para o meu gerente, enfim, eu tenho que dar insights, eu tenho que entregar o que ele precisa de forma rápida, porque, cara, um dia eu tenho uma necessidade, no próximo dia talvez eu tenha uma outra necessidade. Eu preciso cada vez mais ser ágil em como eu entrego. E o Databricks eu tenho certeza que você vai conseguir entregar isso sabendo utilizar a ferramenta da forma mais rápida. E a gente vai ajudar vocês a poder galgar cada passo desse cara aqui, juntos. Legal. Legal, Luan. Só fazendo um adendo aqui, uma coisa que é legal, porque assim, eu tenho um background de dados, igual que eu falei, durante muito tempo, mas eu sempre fui especialista em bancos relacionais, com foco em performance. Eu sempre trabalhei com performance, trabalho com o João já há um bom tempo nessa área. E quando eu conheci o Luan, ele me convidou para ir no DICE, no Data AI Summit na Califórnia, para conhecer o Databricks. Em junho, esse ano. Exatamente. E minha cabeça ela simplesmente explodiu assim, mesmo sendo um cara de dados, a quantidade de oportunidades e cases que eu já tinha costume de ver em clientes e necessidades que eles tinham, que o banco relacional realmente chega a ser um limitador, ele chega a ser um detrator ali da solução, e o Databricks ele faz isso com muita facilidade, com um custo muito baixo, sem necessidade de compra de hardware. Então, assim, é uma coisa que realmente, depois que você conhece, depois você entra, realmente ele vira assim, é uma solução que apaixona para quem gosta de tecnologia. Legal. Legal, Rafa. A gente vai caminhar aqui agora, pessoal, para a gente fazer a demonstração. Tem alguns pontos que a gente vai respondendo, mas uma dúvida que é muito comum para quem está olhando para a Databricks é a questão da infraestrutura, da nuvem própria, do Spark. Luan e Rafael, como é que funciona isso? Uma das coisas muito legais da Databricks, e vale mencionar se você ainda não leu aí, a Databricks hoje é a empresa que tem o maior evaluation do planeta, de 100 bilhões de dólares. Parece até mentira falar desse número, mas o Ali Ghodsi fez um ótimo trabalho, que é o CEO da Databricks. Inclusive, a gente tem uma história engraçada sobre isso. O Ali é o CEO da empresa, ele passou do meu lado, eu falei, cara, eu vou tirar uma foto com o cara, né? E aí eu falei, Rafa, vem aqui, tira uma foto com o Ali Ghodsi. Com o Ali Ghodsi, ele falou, com o quê? Aligou? Não, não quero tirar foto com o Aligou, não. Na hora do almoço, eu falei, não, vou comer agora não. Vou comer agora não, obrigado. E a gente tirou foto com o cara. Mas, enfim, brincadeiras à parte. O Databricks ele é open source, então ele pode estar em qualquer nuvem, primariamente. Você consegue ter links e túneis de conexão com seu on-premises e fazer federação de dados dentro dele. E a parte mais interessante disso é que toda a stack de processamento, como o Rafa estava falando ali, de processamento, de armazenamento e de catálogo de dados, são open sources. Então, realmente, a cultura da Databricks foi criada dentro do open source, né? E isso diferencia muito, porque isso mostra como as empresas se comportam. Não houve nenhuma empresa até hoje no mercado que doou do jeito em que a Databricks doou. Então, o Spark é open source, nasceu lá em São Francisco, foi doado para a Apache Software Foundation. O Delta Lake foi criado pela Databricks, que é o storage, essa camada inteligente que o Rafa falou, foi doado pela Databricks para a Linux Foundation, e a gente tem o Unity Catalog, que é toda a parte de governança foi doado. Então, todos os trabalhos que eles fizeram ao longo dentro da plataforma foram doados. Então, se por um acaso você precisa acessar externamente, consultar de dentro para fora ou assim por diante, você tem, porque todo o código escrito, por final dos pontos, é completamente open source. Legal, legal. Isso. E uma coisa também que é interessante, que é o seguinte, eles, vendo essa necessidade de mercado, eles
vêm embarcando coisas novas. Uma coisa que a gente viu lá no DICE que é muito interessante é que eles estão colocando um Postgres dentro da stack do Databricks. Então, essa versão do Postgres ele já tem interconexão direta com o Data Lake, você já consegue tirar analytics do seu banco relacional. Então, assim, tudo são tecnologias assim absurdas que eles estão embarcando dentro da ferramenta que realmente ajudam muito, tanto no desenvolvimento quanto na entrega das soluções analíticas. E vale só um pontinho aqui, é interessante esse tópico, eu acho que vale muito a pena para quem está aí, gente, no chat, me coloca aí para ver se vocês são de tecnologias, mas imagina banco de dados relacional, é um termo de 1940, 50, e aí o Reynold Shin, que é o CEO da empresa, o CEO, que é o chefe, falou, eu vou inovar nesse cara. E aí eles refatoraram banco de dados relacional desde o básico e recriaram tudo, passaram 3 anos fazendo isso, e doaram isso em open source, ou seja, no protocolo Postgres. Então, basicamente, o que a gente está vendo agora é uma plataforma de dados que não vai só fazer analytics, mas você vai ter parte transacional nela. Ou seja, todo o stack moderno de dados, como as informações vão ser entregues, elas estão mudando cada dia que passa. Ano que vem, quando a gente voltar nesse evento juntos, eu te garanto que vai ser outro cenário de analytics para as empresas que começaram agora. Porque agora a gente começa a quebrar os silos e diminuir a complexidade de TI e fazer com que o negócio possa conversar a tecnologia do primeiro dia. Legal, ótimo, ótimo, Luan, ótimo, Rafael. E pessoal, a gente trouxe esse webinar aqui para ser algo mais genérico. A gente sabe que cada segmento, cada indústria tem a sua dor e seu desafio específico ali do seu segmento, tá? A gente vai até colocar aí no chat um link com o formulário para quem quiser individualizar essa conversa. A gente está trazendo aqui um projeto onde a gente faz um diagnóstico, um assessment, e propõe ali um plano, seja de migração, de modernização ou de implementação do Databricks, tá? E aqui a gente está falando desse plano aí sem custo nenhum. Então, quem quiser depois individualizar, que a gente vá até você e vamos trazer essa conversa, enxergando os seus desafios e as suas dores reais ali relacionados a dados, preenche o formulário que vai estar disponível aí no link, que a gente já vai estar entrando em contato para marcar essa conversa, tá bom? Rafael, sem mais delongas, vamos para uma parte que eu acho que o pessoal está ansioso. Vamos mostrar um pouco do Databricks em funcionamento? Vamos, claro. Eu montei 2 demos, são dores que nós sentimos nos clientes hoje, que aparentemente elas são. Eu montei de uma forma para mostrar um certo nível de simplicidade, para ver aonde a gente consegue chegar com pouco código e em pouco tempo, tá? E são dores que realmente praticamente todas as empresas elas pedem hoje, né? Que é o BI Analytics, isso aí todo mundo quer, e, aliás, já até tá um pouco passado. E também como é que funciona uma base de conhecimento com documentos, que isso é uma coisa também que vários clientes pedem, que é, eu tenho um SharePoint, tenho vários documentos lá dentro e queria botar tudo isso ingerido e fazer esse tipo de consulta. Então, são 2 demos bem rápidas, mas é só para a gente ter um overview que isso é muito factível dentro da plataforma. Ótimo, Rafael. Pessoal, só vou pedir, a gente está compartilhando a tela aqui, tá? Tem um clipezinho aí em cima da tela que está compartilhada. Quem não estiver enxergando ela grande, clica nesse clipezinho que ela vai fixar aí na tela, tá bom? Então a gente está fazendo aqui com um compartilhamento de tela. Eu estava com a apresentação e agora o Rafa vai compartilhar a tela dele. Tá em tela, Rafa. Minha tela está travada ali. Só um minuto, pessoal. Se der pau, não tem graça, viu? Tô brincando. A gente só está ajustando aqui o compartilhamento da tela e a gente já mostra. E aí eu iria adicionar que quando você falou sobre esse assessment gratuito, é engraçado porque a gente cobra, né? Na maioria das consultorias, a gente cobra esse assessment, ele não é barato. Justamente pelo valor que você traz embutido em toda a experiência. E se a gente olhar aqui, a gente tem mais de 60 anos de experiência somados. Então, assim, eu recomendo que se você tem interesse, realmente faça, porque quem vai analisar somos nós, então, e a nossa equipe. Então, eu acho que é uma ótima entrada nesse mundo. É isso, pessoal. E a gente, a hora que estiver pronto, avisa, tá, Gabriel?
E com isso, o pessoal, a gente vê que hoje há uma necessidade. Acho que a gente está falando muito de dados, está falando muito de Databricks, que é uma das soluções que a gente atinge ali alguns objetivos, mas é importante a gente também trazer o assunto de IA. Então, a IA está totalmente embarcada aqui dentro do Databricks, e aí a gente entra em várias searas quando a gente fala de inteligência artificial, né? A gente fala até mesmo de metas que eu preciso cumprir no meu objetivo estratégico, a gente fala de facilidade para os gestores consumirem uma informação, para a gente trazer análises preditivas e generativas em cima desses dados que estão ali saneados e tratados. Então, quando a gente vê o Databricks assim, atendendo de ponta a ponta, a gente é uma animação você poder ver numa mesma plataforma, numa mesma solução, o seu dashboard, o seu painel ali de BI, você ter a IA integrada ali para que você consuma uma informação, para que você faça uma predição que você precisa. Quando a gente olha para o lado financeiro, quero fazer uma predição de fluxo de caixa, que é a demonstração que a gente vai fazer. Então, tudo isso ali dentro de uma mesma solução, acaba que a gente tem muita facilidade, né? E aquilo que a gente falou, né, Luan? Todo o nosso plano de implementação, ele é um plano que ele termina com a transição do conhecimento, né? Então, a gente não chega para ser ad eterno, a gente é um parceiro para contribuir, para implementar, mas para o final deixar a coisa funcionando e deixar todo o time ali treinado. Fazendo um adendo à sua fala, João, na verdade a nossa ideia é sempre agregar valor e ver o valor investido do cliente, né? Então, assim, a ideia é sempre o foco no cliente e não no trabalho em si. E em relação à IA, uma coisa que é muito relevante a gente falar hoje, que não é somente IA. O mercado está vindo com essa frente agente né, muito forte. Então, você tem grandes empresas falando, como Deloitte, como Gartner, falando que daqui para 2028, que já está na porta, um terço dos produtos, das soluções, dos serviços vão ser feitos baseados em agente. Então, assim, tudo isso que nós estamos conversando aqui, ele serve como um alicerce para a preparação da empresa para isso lá na frente, né? Porque, assim, os dados, ele é o alimento para tudo isso que a gente está conversando, para IA, para a gente. Então, isso aqui é realmente como se você estivesse montando sua cama para você poder se preparar para isso lá no futuro. Legal, legal. A gente já consegue compartilhar? Consegue. Vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer aí um cenário real na base de demonstração que o Rafael preparou para nós. Pessoal, essa primeira demo aqui, a pedido do João, eu montei um fluxo de caixa com alguns anos de entradas, tá? É um arquivo CSV, como vocês podem ver aqui. Tá? O tratamento, normalmente, da parte de engenharia, ele é bem simples. Aqui eu faço a ingestão dos dados, faço alguns tratamentos, crio alguns campos e faço alguns tratamentos de valores e gravo como uma tabela delta, que é o formato padrão que a gente tem no Databricks. Pego esses mesmos dados, faço alguns agrupamentos e também gero com uma outra tabela. E consigo, no final das contas, consultar as tabelas aqui dentro dessa plataforma, dentro desse notebook, como se estivesse fazendo uma análise normal. Então, como um analista de dados, um cientista, dentro do notebook eu já tenho esse acesso. Esse aqui é o padrão que nós temos hoje para mercado, para os papéis de dados. Tá? Uma coisa que eu não falei, mas a gente consegue tanto trabalhar com Python, ou PySpark, na verdade, como SQL. Então, assim, essa é a linguagem padrão para qualquer banco de dados hoje em dia. Todas as empresas, sem exceção, vão ter analistas que vão conseguir fazer isso aqui, vão conhecer essa linguagem. Tá? Então, não é nada assim que você vai ter um problema, uma dificuldade de entrada para começar a mexer na ferramenta. Exatamente. Tá? Então, se você quiser usar Python para fazer análises, você consegue. Tá? Então, aqui eu faço só uma análise gráfica com Python. Então, eu consigo transitar entre SQL e Python com muita facilidade. E também análise preditiva. Então, aqui eu consigo criar um modelo de predição dentro do fluxo de caixa. Tá? E esse modelo fica registrado aqui dentro da própria plataforma.
O que isso gera, tá? Apesar de terem várias células, o código que eu preciso realmente só são essas 3 primeiras células, e isso aqui já me gera insumo para conseguir gerar informações como um dashboard, nesse caso aqui. Ele vem exatamente daquilo ali, tá? Ô, Rafael, esse ponto que você tocou é um ponto importante, que às vezes existem muitas soluções com linguagem própria. No Databricks não, nós estamos falando aí de tecnologias do SQL, o Python, que são linguagens ali, vou colocar esse termo de mercado, né? Mas que são ali amplamente divulgadas e que já se utiliza hoje em outras ferramentas, né? Eu não tenho ali uma curva de aprendizado para aprender a codificar utilizando o Databricks, né? Não. Na verdade, como o Luan falou, o Databricks ele é construído, a plataforma, o motor de processamento dele é feito em cima do Spark. E o Spark, ao longo do tempo, ele foi se desenvolvendo para ele ter interfaces, APIs de alto nível que ele consegue traduzir Python e traduzir SQL para dentro da engine e esse tipo de código ser otimizado ainda. Então ele passa por um processo de otimização e tudo mais com essas linguagens e outras que provavelmente possam vir. E aí o que significa isso? Um ponto muito importante. Hoje, talvez, você esteja ingerindo 10 gigas, 30 gigas por dia. E aí, talvez, numa Black Friday ou alguma coisa, você está ingerindo 1 terabyte de dados, por exemplo. Você precisa mudar o seu código? Não. Legal. E uma coisa que é muito interessante é que o dashboard em si, ele é muito amigável para o usuário. Então, assim, você tem um analista que gerou o dado ele está lá no seu catálogo como uma tabela normal, tá? E aqui você fala o seguinte, não, olha, eu tenho esse dashboard, só que eu não preciso só dessa informação. Eu quero também chegar aqui e falar o seguinte, olha, eu preciso de um gráfico para mostrar aqui o fluxo de caixa ao longo do tempo do meu histórico. Então você pode simplesmente chegar aqui, adicionar um novo gráfico e solicitar. Crie uma linha do tempo. Desculpa, crie um gráfico com linhas do fluxo de caixa ao longo do tempo. Parece magia, né? É sério. Ele vai chegar e vai criar para você. Legal. Então, você tem a visão na mão com linguagem natural. Aí você fala, tá, pô, legal, só que eu vou precisar de um cientista de dados para fazer uma predição em cima desse dado? Também não. Automaticamente, nós conseguimos chegar aqui e falar o seguinte, não, Databricks, faz para mim uma predição com base nos meus dados históricos. Uau. Isso é uau. Acreditem. Eu trabalhei com cientistas de dados de Berkeley para trabalhar em projetos para fazer isso aí, forecasting de data. E, as coisas mudaram muito. Parece até... A gente trabalha com isso há quantos anos? Não sei. Toda vez que a gente vê isso aqui é surpreendente, de verdade, sem brincadeira. Exatamente. E assim, e é muito fácil e é muito amigável, né? Então você tem o mesmo gráfico que você tinha antes, com uma predição a partir de 2026. Legal. Feito. Por Tá? linguagem natural. Por linguagem natural. E, de uma forma geral, tudo isso você tem na mão. E são dores que os clientes normalmente têm. Que muitas vezes eles chegam, cara, eu tenho um dashboard no Power BI e eu preciso daquele dataset, eu preciso dele em Excel para fazer algum tratamento. Isso acontece muito. E olha que eu sou muito fã do Power BI, mas a gente não consegue atender isso lá. Aqui não. Aqui você consegue simplesmente chegar no dataset que você tem e falar, não, ó, eu quero fazer a exportação dele em CSV ou Excel e tudo mais. Com dado pronto, você consegue consultar o dado aqui, preparar ele para download. E não só isso, você consegue importar dados seus. Talvez você tenha uma planilha que você queira cruzar isso com o dashboard. Você tem essa opção aqui dentro. Tá? Isso é muito legal assim, do ponto de vista de entrega de produto. E uma coisa também que é muito interessante é o seguinte, eu tenho o meu dashboard e falo, tá, legal. Só que aí eu queria também saber informações do meu dado. Então eu quero chegar e falar, olha, mostre as categorias de 2024, por exemplo. Isso parece ser tão simples. Ele vai montar para você
E não só consegue montar, como ele também pode gerar gráficos aqui e você consegue adicionar ele aqui dentro. Então, você tem um dashboard e se você tiver dúvidas sobre o dado, você dentro do próprio dashboard você consegue conversar com o modelo para ele te responder, te dar informações sobre esses dados. É, além dos dashboards, que a gente chama de Quem é lei API, erra. além disso, nós ainda temos o que, na verdade, esse cara aqui é uma carinha nova que eles deram para ele, que é o Databricks One, que ele vai cair dentro de um espaço que nós chamamos de Genie, que você também consegue chegar aqui e fazer perguntas para os dados que você tem dentro do seu catálogo. Então, você fala assim, eu quero saber o fluxo de caixa por categoria, mostre o fluxo de caixa por categoria em 2020. 2020. Ele vai analisar, vai te mostrar qual é o plano que ele pensou em fazer e vai te dar os dados. Uma coisa legal, Rafael, adicionando aí. Hoje, às 10 horas da manhã, eu tive uma reunião com uma empresa de payments dos Estados Unidos e eu mostrei exatamente isso, linguagem natural. Eles estavam decidindo se iriam utilizar a AWS, alguma feature de AWS específica, ou Databricks. Foi engraçado porque eles pararam todo mundo, chamaram o CEO, o CTO, colocaram na reunião. Eu mostrei todo o fluxo em 15 minutos. Os caras falaram, cara, já está decidido que a gente vai escolher Databricks. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer. É justamente por causa da facilidade que você tem na ponta da sua mão. Né? Isso é incrível. É muito impressionante. Isso enche os olhos porque a gente unifica várias dores que a gente tem quando a gente fala de analytics hoje. Porque a gente tem o time, o tempo para você construir, você tem diversas ferramentas, cada uma com sua função, mas aqui não. Aqui eu estou construindo, eu consumir o meu painel de dashboards ali para uma tomada de decisão. Eu fiquei com uma dúvida, eu tenho um agente de IA que eu posso tirar essa dúvida baseada nos meus dados tratados, e eu tenho quase que uma assistente ali, quase que uma não, uma assistente que eu faço pergunta em relação aos meus dados ao momento que eu quiser. E o Rafa mostrou, sinceramente, 5%. O que você consegue fazer em cima de tudo isso é muito maior. Por isso que eu recomendo demais você, de novo, faça o assessment, porque isso aqui é um pedacinho do que você consegue fazer em cima disso. Criar múltiplos agentes, fazer com que agentes trabalhem com você, automatizar todo o processo. A gente tem várias coisas gráficas que dão para ser mostradas também, então tem muita coisa na plataforma que a gente não está mostrando tudo, não. E assim, esse 5% ele já atende, cara, muitas dores que a gente vê na empresa, que é aquele negócio. Você tem uma equipe de marketing que precisa de um BI e você tem um diretor que o cara não quer olhar um dashboard. O cara quer informação falando assim, eu quero saber exatamente quanto é que eu consumi naquele trimestre de despesa, quanto eu tive de custo naquele trimestre específico. É informação em cima. Então você atende várias pessoas dentro da sua organização com o mesmo tratamento, com o mesmo escopo. Legal. Ô, Rafael, a gente falou ali da origem de dados e você trouxe ali uma importação em CSV, que é comum. Mas eu tenho outras origens de dados também, né? Posso ter um arquivo, posso ter uma API, posso ter... Como é que funciona isso dentro da Databricks? João, o Databricks hoje, ele se conecta ao Data Lake. Então, todo dado que você tem ali sentado no seu Data Lake, você consegue consumir, tá? Em vários formatos. Tem formatos específicos para ele, mas ele consegue ler qualquer tipo de formato. E ele, por si só, o Databricks por si só, ele tem uma gama de conectores que você consegue conectar em absolutamente qualquer lugar. Você consegue conectar do Databricks direto na sua base relacional e fazer consultas na sua base relacional e trazer o dado aqui para dentro e juntar com dados do seu Data Lake e mostrar mostrar um dashboard ou mostrar um gráfico para alguém. Então, assim, ele é muito integrado e eles estão evoluindo muito isso. Tá ficando muito rápido, na verdade, e tá ficando muito fácil de você fazer esse tipo de processo. Legal, ótimo. É claro que quando a gente tem um dado ali, uma preocupação que nós temos que ter é quanto à governança e segurança desses dados, né? Imagino que o Databricks atenda a essa governança, tenha esses níveis de segurança. Então, João, uma coisa que é interessante é que, assim, hoje, quando você trabalha com várias stacks de tecnologias de dados, você precisa, para fazer governança, você precisa trazer mais stacks. Então, por exemplo, eu preciso fazer a documentação da minha base, você vai ter que trazer um Open Metadata,
eu preciso ver um modelo ou fazer uma documentação das colunas e das tabelas, você tem que ou pegar uma ferramenta case e pegar uma pessoa e a pessoa ficar fazendo essa tradução. O Databricks ele já traz isso para você embarcado, tá? Então, vou pegar o exemplo aqui da própria tabela que a gente importou, tá? A gente importou o Excel, era uma tabela só, tá? Os dados são extremamente simples, sem muito segredo, mas dentro da própria ferramenta, você consegue chegar aqui e fazer a documentação dela, tá? E o mais interessante, essa documentação, se a gente pegar uma tabela aqui que não tem documentação ainda, ela pode ser gerada para você por IA. Então, você simplesmente chega aqui e fala, olha, então o ano representa o ano no qual o dado foi gravado, tá? E você salva esse dado. E o legal, Rafa, é que você pode ir salvando cada um e modificando, né? Ele gera tudo e você fala, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui você consegue modificar. Não, e uma coisa que é mais interessante ainda, você fala assim, cara, mas minha equipe, meu responsável de dados, o cara não fala inglês e o seu ambiente está em inglês. Você vai chegar aqui e vai falar o seguinte, olha, traduz para mim para português. É incrível, de fato, o poder incrível. dessa Na ferramenta. ponta da Representa o ano o qual os dados são registrados. Pronto. E você salva essa informação. Você aceita e salva. Então, assim, do ponto de vista de documentação, governança, ele tem o Unity Catalog, que é uma das ferramentas mais absurdas de governança que você tem hoje. Ele é open source, né? Eu falaria que eu não conheço nada na minha experiência que chegue perto hoje. Do Unity. E dentro da própria ferramenta você consegue ver exemplos dos dados, você consegue ver os detalhes, você consegue dar permissão. Então, a permissão ela é granular para todos os escopos. Então, eu consigo gerar dashboards e na hora que você entrar no dashboard como usuário, você só vai ter acesso aos dados que você tem permissão. Ele chega nesse nível. Você consegue mascarar dados? Consegue mascarar dados. Aqui você vê o histórico de alterações na tabela, que muitas vezes em alguns SGBDs isso é complicado de você conseguir. O lineage dos dados, como eles foram montados, tá? Ele gera insights de acesso e você ainda consegue gerar, tanto aqui quanto nas pipelines de criação, controle de qualidade de dados. Então, você consegue na pipeline falar o seguinte, olha, se eu estou recebendo um dado e o CPF está nulo, cara, bota esse cara para mim em quarentena, eu não quero ele, eu quero tratar ele no segundo momento. Então, em todas as etapas do processo, você consegue ter qualidades e controles em cima do que você vai fazer com o dado final. Ótimo, ótimo. Rafael, Luan, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui. A gente sabe que a agenda de todo mundo é concorrida. Obviamente, a gente fez isso daqui para trazer o Databricks como uma opção para vocês nessa transformação de dados em inteligência. 1 hora é muito pouco para a gente falar de Databricks, não tem como. A gente tentou resumir um conteúdo que fizesse sentido para essa apresentação inicial do Databricks, tá? Mas, como falei anteriormente, a gente está aqui aberto, totalmente à disposição para a gente individualizar essa conversa, fazer uma demonstração aí, talvez com um tempo maior. É importante, quando a gente fala de dados e IA, que a gente entenda os desafios e dores do segmento, para que a gente proponha algo já voltado para isso. Então, esse webinar aqui, eu espero que a gente tenha contribuído para o conhecimento de vocês, mostrado o poder que é essa solução do Databricks, como ela pode te beneficiar, como ela pode agregar valor na sua organização, e estamos aí à inteira disposição, tá, pessoal? Luan, mais uma vez, muito obrigado. Rafael, muito obrigado. Eu acho que cabe aí uma palavra não despedida, mas um até logo, tá? Não, acho que tem muita coisa que vai vir aí no pipeline. Super animado, espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho e eu digo uma coisa para vocês, assim, parem um tempinho, eu sei que a agenda, como você falou, é concorrida, mas parem um tempinho para dar uma estudadinha no mundo, para realmente entender a importância e quanto riqueza você tem hoje na palma da sua mão. E você como empresário, assim como eu, assim como nós somos empresários, nós três aqui, muito importante entender o time to market hoje, a velocidade. O Rafa falou sobre IA
e eu trabalho para fora, e eu tenho muitos amigos na Apple, no Netflix e assim por diante, e você escutar desses caras que 30, 40% do código é feito por IA hoje é muito assustador. São empresas que são top-notch fintech. Não só fintech, mas empresas de top escalão, Facebook e assim por diante. Então, o Agentic Systems, essas coisas estão mudando. Então, é muito importante que você construa essa base para que na hora em que isso se torne realmente padrão, para você já esteja num outro jogo. Porque não é uma questão de se, é uma questão de quando. E aí eu recomendo bastante que o quanto antes, melhor para você, porque na hora em que as empresas começarem a entender esse valor, as empresas vão atrás disso, e quem ficar para trás, por um simples momento, vai perder mercado, e a gente diz, cara, talvez deixe de existir de verdade, como aconteceu nos últimos anos nessa migração de nuvem e assim por diante. Então, eu recomendo bastante que vocês se interem sobre o assunto e conte com a gente para poder ajudar vocês nessa jornada, com certeza. Ótimo, Luan. Rafa, quer deixar o seu até logo? Eu acho que o Luan falou tudo, realmente é o que eu penso. Eu acho o Databricks como por si só ele é realmente uma solução extremamente excelente, tá? Mas esse alicerce de dados que as empresas precisam realmente dar uma olhada, porque hoje o dado em si ele é um driver, ele é uma força motora dentro das empresas. Eu acho que nenhuma empresa mais consegue viver sem esse tipo de ativo. Então eu acho que juntar o conhecimento que você já tem e uma solução desse porte, sabendo como você pode aplicar isso e aonde e o retorno que você vai ter, tanto internamente para a empresa como para o cliente, eu acho que é extremamente necessário e assim é muito relevante a gente pensar nisso hoje em 2025 para um futuro muito próximo. O mundo está cada vez mais competitivo, né? Eu preciso ali de ferramentas poderosas para me ajudar no poder de tomada de decisão. Eu preciso ali de ferramentas que me permitam identificar oportunidades para que eu me mantenha competitivo, né? Então, é isso que eu acho que dados em gerais, analytics e AI em geral, mas o Databricks é uma ferramenta muito poderosa para isso. Pessoal, espero que tenham gostado. Nós vamos encerrando por aqui. Em breve voltaremos com mais eventos como esse, tá? Para a gente falar aí de assuntos específicos relacionados à tecnologia. E nós estamos aí à disposição para poder apoiá-los. Até mais.